O luto é uma forma de superar a perda de alguém ou uma maneira desesperada de mantê-la presa a nós. Ontem eu assisti o filme que tem aquela cena icônica do ator Jake Gyllenhaal, dele dançando no meio de um monte de gente. O nome desse filme chama Demolição, feito em 2015, dirigido por Jean-Marc Villeneuve. Embora seja um filme de comédia bem divertido de se assistir, ele me fez refletir bastante sobre o processo do luto, em como ele pode ser um processo muito difícil de se passar por ele. E logo com essas reflexões, eu liguei esse personagem em outros dois personagens de obras completamente distintas. Carl Frederiksen, ou Sr. Frederiksen de Up Altas Aventuras, e Negan de The Walking Dead. E aí você provavelmente vai me perguntar, mas como que eu vou fazer a ligação desses três personagens completamente diferentes um do outro? Mas a resposta é muito mais simples do que parece. Ambos os três passam pelo processo de luto com um sentimento em comum em todos eles: o arrependimento. E é um sentimento muito frequente após o falecimento de uma pessoa, principalmente quando era uma pessoa muito próxima a você, que você amava ela profundamente. E o mais importante de tudo, que você passou anos da sua vida ao lado daquela pessoa e passou inúmeros momentos juntos a ela. E a grande quantidade de tempo passado com aquela pessoa é fundamental para a gente entender o porquê esse sentimento é tão frequente em momentos assim. Porque quanto mais tempo você passa ao lado de uma pessoa, convivendo com uma pessoa, mais ela vai fazendo parte da sua rotina. E consequentemente, algo que não faz parte da nossa rotina ou que precisamos dedicar para mantê-la em nossas vidas, acaba roubando muito tempo nosso e nossa atenção. Como por exemplo, trabalho, estudos, às vezes até uma amizade que você não vê com tanta frequência, que é raro os encontros, e eles acabam dedicando muito mais tempo e dedicação sua do que aquilo que já está na sua rotina. Aquilo que está na sua rotina você acaba ligando no modo automático, e com isso, mesmo que inconscientemente, boa parte daquela importância, daquela dedicação e até mesmo daquele sentimento por aquela pessoa vai se desaparecendo com o tempo. E é exatamente isso que aconteceu com os três personagens que eu citei. Davis ficou tão preso nesse modo automático que ele já não prestava atenção em mais nada. Ele já não prestava atenção no caminho que ele fazia pro serviço, ele já não prestava atenção naquilo que precisava ser consertado dentro da casa que os dois compartilhavam junto. E o mais importante de tudo, ele já não prestava mais sequer atenção nas necessidades e sentimentos de sua esposa. Algo que ela vivia queixando ao personagem, que ele era muito desatento, que ele não prestava mais atenção nela. Já o Carl Frederiksen, ele fez uma promessa quando ele e Ellie, que era sua esposa, eram crianças, de levá-la ao paraíso das cachoeiras. Porém, justamente devido a essas inconsistências da vida, essas outras coisas que chamam mais a nossa atenção, essa viagem nem sequer aconteceu. Carl, ele esqueceu completamente dessa viagem ao longo dos anos. E por último e mais delicada de todos, a situação de Negan. Negan se esqueceu completamente o quanto a sua esposa Lucille era importante, o quanto ele tinha um sentimento forte por ela. Inclusive, algo que ela mesma nunca deixou de sentir pelo personagem ao longo de toda a trama. Negan se esqueceu tanto do amor entre os dois que ele mentia pra ela, e o pior de tudo, ele mantinha um caso amoroso com a melhor amiga da personagem. E tudo isso só se encerrou quando a notícia do diagnóstico de câncer avançado de Lucille veio à tona. E o que fazemos quando o arrependimento supera todo o sentimento de amor que sentíamos pela pessoa? Bom, o processo de luto ele é sempre algo muito individual e totalmente único em cada caso. Porém, quando se há um sentimento de arrependimento envolvido nele, ele pode surgir em diversas proporções diferentes. Não necessariamente o erro precisa ser algo em larga escala como nos personagens citados anteriormente. Às vezes pode ter sido uma última conversa que você teve com aquela pessoa que se transformou numa briga. Às vezes pode ser aquela sensação de que a gente poderia ter feito mais pela pessoa. Às vezes foi um presente que você comprou e não deu tempo de você entregar aquela pessoa. Por exemplo, no meu caso, foi uma sensação de que eu poderia ter abraçado mais a pessoa que se foi, a pessoa que infelizmente veio a falecer. Então, geralmente, pra gente evitar enfrentar esses sentimentos, já que já
não tem mais nada que possa ser feito. Que a pessoa que a gente prejudicou, ela já se foi, ela já não tem como mais a gente recompensá-la por isso. A gente tenta desesperadamente mantê-la viva de qualquer forma que a gente encontra, até a gente recompensar pelos erros cometidos, para somente assim a gente permitir que ela vá embora. E ambos os três personagens tentaram fazer isso, porém cada uma com a sua forma individual. Davis, por exemplo, após o falecimento da sua esposa, ele começou a prestar atenção em tudo, literalmente tudo, ao caminho que ele fazia para o serviço. Ele começou a notar diversas coisas que ele nunca havia percebido antes, e ele sempre passava por lá. Ele começou a desmontar todos os itens da sua casa que estava com defeito, justamente com a intenção de consertar, de tentar entender o porquê que aquilo estava com defeito. Até o ponto que isso foi virando compulsivo, e a sua vontade por demolir as coisas ao seu redor começou a trazer enormes prejuízos para a vida pessoal do personagem. Já o Carl, ele colocou todo o sentimento que ele tinha pela sua esposa, todo aquele carinho, todo aquele amor, ele colocou todos esses sentimentos na casa que os dois personagens construíram juntos e viveram juntos uma vida inteira, inclusive sendo esse o motivo dele ter levado a casa ao paraíso das cachoeiras. Porém, em meio a essa aventura, a casa foi sofrendo diversos danos. Para tentar diminuir os danos que a casa sofria, Carl foi perdendo as poucas conexões que ele ainda tinha com pessoas reais no meio do processo, na tentativa de manter os móveis e a casa dele intacta. Já o Negan, ele foi para um lado bem diferente dos personagens. Negan se tornou um tirano, uma pessoa sádica, que se escondeu numa falsa ideologia de salvador. E ao lado dele, ele construiu um taco de beisebol com arame farpado em volta dele para ajudar ele a cumprir esse novo objetivo de vida dele. Taco esse que ele colocou o nome de sua falecida esposa, Lucille. E o Negan jogou todo o sentimento, todo o amor que ele tinha por sua esposa em cima desse taco. E o objetivo do Negan só conseguiu ser cumprido e só durou por tanto tempo porque justamente após a perda da sua esposa, ele se obrigou a não sentir mais nada, a não possuir nenhum tipo de sentimento, justamente para evitar sentir o arrependimento pelo que ele fez com a sua esposa. Porém, todas as atitudes que ele tomou como esse ditador apenas fez ele sentir ainda mais arrependimentos depois no futuro. E aqui está o ponto aonde poucos de nós percebemos ao escolher esse caminho. Ao transferirmos todo o sentimento que tínhamos pela pessoa para um objeto, para um objetivo de vida, com o sentimento de arrependimento como motivação disso tudo, nunca seremos capazes de seguir em frente de fato. Essa busca por redenção pelos erros cometidos, embora com a intenção de superar aquela pessoa, essa redenção jamais será conquistada. Justamente porque a pessoa que foi prejudicada pelas suas atitudes e a pessoa que tinha que te perdoar, ela já foi embora. Já não tem mais nada que você possa fazer por ela. Acaba que isso nos paralisa no tempo. A gente sempre fica preso no passado, pensando que a gente poderia ter feito diferente, nos impossibilitando de seguir em frente. Dessa maneira, nunca nos permitindo lidar com a perda daquela pessoa. E analisando esses personagens e diversas situações de lutos reais que existem no nosso mundo, talvez a forma ideal de lidar com esse processo seja olhar através de outras perspectivas. Porque por mais que o tempo passado com a pessoa foi capaz de acumular diversos erros cometidos por nós, diversos momentos que a gente poderia ter lidado melhor com uma determinada situação, o tempo é capaz também de juntar ótimos momentos com aquela pessoa, de momentos felizes, de boas lembranças, momentos de aprendizado ao lado daquela pessoa, e momentos no qual evoluímos a nossa maturidade justamente porque aquela pessoa nos fez evoluir. A gente tem que entender que um túmulo não possui nada mais, nada menos que ossos dentro deles. Objetos, eles se quebram ou se deterioram com o tempo. E novos objetivos de vida podem nunca sequer acontecer porque a gente não tem controle do futuro. Com isso, fica perceptível quanto o arrependimento nos extermina por dentro. A única coisa que não vai acabar com o tempo são as memórias que guardamos daquela pessoa. E é muito importante a gente focar nas memórias que despertam um sentimento que não nos extermina por dentro. E o único sentimento que é capaz de nos curar em meio a esse processo é o amor. É aceitar que amávamos aquela pessoa e o quanto aquela pessoa foi importante para nós. Mesmo que vamos sentir
a falta dela, isso é lógico, mas justamente por sentirmos saudades, mostra o quanto aquela pessoa foi importante para você. Dessa forma, não podendo ser considerada um erro. Bom, e após aceitar isso e analisar por essa perspectiva, o que deve ser feito para melhorar esse sentimento de arrependimento? Vamos pegar o caso desses 3 personagens pra gente analisar. Em todos os casos, eles acharam que a pessoa morreu sentindo raiva ou magoada pelos erros que eles acham que cometeram. E passaram toda uma trama tentando recompensar por esses erros, mas justamente porque eles colocaram os seus próprios pensamentos sobre quem eles foram, como se fosse o que a outra pessoa que faleceu sentia a respeito deles. Mas, por exemplo, ao final de Up, Cole foi capaz de perceber que a Ellie nunca sequer sentiu falta da viagem nunca feita por eles. Na verdade, a grande aventura dela e felicidade foi toda a história que os dois construíram juntos. E, inclusive, o último desejo dela foi que o Cole seguisse em busca de uma nova aventura, em busca de um novo propósito, justamente para ele não ficar preso a ela, para ele não ficar preso a essa história dos dois. Davis, mesmo depois de receber a notícia que foi traído por sua esposa, justamente por ele não dar a atenção que ela necessitava, ele percebeu que ela ainda amava ele até os seus últimos momentos juntos. E ela demonstrava isso em pequenos detalhes, em pequenas atitudes, como por exemplo os post-its deixados por ela ao longo de toda a casa em objetos que os dois compartilhavam juntos, justamente para mostrar a ele que ela ainda prestava atenção nele, prestava atenção nos detalhes dele, e uma forma de puxar a atenção dele para esses pequenos detalhes. Já o Negan, ele sempre se recusava a absorver as últimas conversas que ele teve com a sua esposa, que em seus últimos momentos juntos, antes dos dois se separarem na trama, ela disse que estava tudo bem entre os dois, que ele já tinha recompensado por tudo que ele fez, por todos os erros que ele cometeu com ela, pois ele finalmente tinha se tornado o homem que ela sempre soube que ele poderia ser. Mas ele realmente nunca foi capaz de absorver essas últimas conversas, porque era ele quem não se perdoava, assim como Davis e assim como Cole. Dito isso, houve uma externalização dos sentimentos do personagem que faleceu por ser filmes, roteiros, né? Então é necessário ter essa externalização dos sentimentos do personagem. Mas se nós analisarmos apenas pela nossa ótica, é impossível saber o que aquela pessoa pensava, o que aquela pessoa sentia de fato por nós. E mesmo que algumas vezes, diante de um erro seu, ela possa ter externalizado aquilo de uma forma extremamente negativa, mas não dá pra saber até que ponto era o que ela realmente pensava, o que realmente estava na mente dela, e até que ponto foi só dito de boca pra fora. É impossível saber isso, porque às vezes na hora da raiva a gente fala coisas que a gente nem está sentindo de fato. Então, dito isso, todo esse arrependimento que você carrega dentro de si, em nenhum momento diz respeito ao que a pessoa sentia. E também em nenhum momento diz respeito a alguma dívida que você tenha com aquela pessoa. Todo esse sentimento negativo que você carrega apenas diz respeito sobre a você mesmo, como você se enxerga. Sendo assim, a única pessoa que você está em dívida nesse momento é consigo mesmo. Já que a pessoa que faleceu, tudo que ela sentiu ou deixou de sentir foi embora junto com ela. Então a única pessoa que ainda está machucada pelas suas próprias atitudes é você. Então, o primeiro passo, e talvez o mais difícil de ser feito para passar por cima desse arrependimento, seja fazer aquilo que você sempre desejou que a pessoa que faleceu fizesse por você. Você precisa se perdoar primeiro. Entender que errar é humano e que provavelmente você não poderia ter tomado uma atitude melhor do que você tomou em determinada situação, justamente porque você não possuía a maturidade que você tem hoje sobre aquele determinado assunto. E talvez essa maturidade só veio após a perda da pessoa. Então, ao invés de se martirizar desejando ter feito alguma coisa diferente no passado, faça diferente no presente. Quando surgir a oportunidade de amar outra pessoa, ou com as pessoas que você ama e que ainda estão presentes na sua vida, faça totalmente diferente daquilo que foi feito. E deixe a presença da pessoa
ir embora, cumprir o destino dela. Guarde apenas as boas memórias e todo o aprendizado que a história de vocês dois construíram juntos. Parar de tentar achar respostas que você não vai conseguir, como tentar adivinhar o que a pessoa estava pensando ou não. Isso você não vai conseguir. Tente achar respostas do que você pensa sobre si mesmo. Então, dessa forma, mude apenas aquilo que não lhe agrada em si mesmo. Então, quando estiver passando por esse processo, pergunte a si mesmo: você quer transformar aquela pessoa que tanto amou e foi importante para você em algo negativo, justamente porque todas as lembranças dela giram em torno do arrependimento? Ou você quer continuar amando essa pessoa, mesmo sentindo falta dela? Superando essa perda, esse sentimento de saudades, não através do arrependimento, e sim do amor. Esse foi mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, comentar alguma dica que eu possa estar melhorando nos vídeos, ou temas para estar abordando, ou de filmes para assistir que tem um tema interessante em volta. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.